sabe o que eu vim fazer. E eu estou levando. E aonde está a morte, a tua vitória está no inferno, teu aguilhão. Vencida foi a morte na vitória. Em Deus te deu vitória. Eita glória! A morte não vence. Deus! A morte não vence. Paulo tinha tanta convicção disso, que nós vimos até falando, veio. Paulo tinha tanta convicção que ele falou assim: porque eu sei que se morto, para mim, é muito melhor. Porque eu estarei com Deus. Aleluia! Morrer para mim é infinitamente melhor do que estar aqui. Ele não tinha medo da morte. Você não tem que temer a morte, mas tema a Deus. Tema a Jesus Cristo, porque o aguilhão dela foi levado. Todo aquilo que ela tinha de poder, aquilo que ela tinha de ser pago, foi pago. E agora, glória a Deus. Paga a dívida, somos justificados. Grande Deus. Justificados. Justificados, e aí, entendendo que somos pecadores, porque todos pecaram, e ele vem e coloca assim: todos necessitam de justificação. Por quê? Porque todos pecaram. É o que Paulo enfatiza. É imoral, é falso moralista e ainda é religioso falso, porque não consegue, nós não conseguimos levar ao fim. Ele olha para si e vê pecado. Todos nós pecamos, estamos longe daquilo que é a eficácia, longe daquilo que é o suficiente, daquilo que seria a perfeição de Cristo. Todos necessitam de justificados porque todos pecaram. Somente pela fé somos justificados. E aí ele traz o exemplo de Davi e de Abraão. Os irmãos lembram, né? O exemplo de Davi e de Abraão. Porque creram por fé. Abraão não foi justificado pela lei, porque a lei não existia. A lei só veio existir porque a lei é chamada lei mosaica. Por que é mosaica? Moisés. Moisés. Parece uma coisa óbvia, mas tem que ser dita. A lei mosaica é de Moisés. Não só a lei, mas também foi entregue os 10 mandamentos e todas as ordenanças, tanto para como ordenar o culto e como também aquilo que seria as ordenanças da lei civil, foram dadas a Moisés, naquele monte, naquele lugar. Mas ali não havia Abraão, ela é antes. E como que ele creu? Ele creu por fé, e por fé foi justificado. Então ele diz que se Abraão, ele creu por fé, e isso foi imputado como justiça, e Deus testifica de Abraão, ele foi considerado o pai de nações. E isso não somente dos judeus, mas de todos. Aleluia. Que creem em Abraão, não, creem na semelhança de Abraão. Aleluia. Abraão creu. Deus falou, ele obedeceu. Deus falou, sai, ele saiu. Ele parou, depois de um tempo, Deus falou, não foi aqui que eu falei para você ficar. É para ir mais além. Ele abandonou o pai e foi para uma terra onde Deus lhe mostrou. Teve um problema entre pastores, e aí Deus fez ele ir para um lado e o seu primo para o outro, o sobrinho para o outro, e Deus fez dele um homem abençoado. Aleluia! Esperou ele em tudo, em dado. E quando ele foi e derrotou o inimigo do seu sobrinho, Deus pegou os despojos e entregou, como dizem. Falou assim: não, isso aqui é para Deus. Ele foi lá e entregou um reino infinito chamado Rei de Salém. Rei de Salém, sacerdócio real, entregou o sacerdócio daquele lugar. E ali configura que Abraão, ele por fé, ele demonstra que nós devemos andar não por vista, mas por fé. Paulo demonstra isso porque foi justificado pela fé. Não é justificado porque tem fé ou não tem fé. Isso é importante dizer. Não é por muita fé ou pouca fé. Não. Não é a fé que te justifica. A fé é o meio pelo qual você acessa essa graça. No entanto, sem fé é impossível agradar a Deus, porque você não vai conseguir acessar isso. Aleluia! Pelo qual você alcança. Por isso que nós devemos pregar a palavra, admoestar a palavra, para que a fé seja suscitada nos corações e as pessoas se rendam a Cristo, identificando seus pecados em si mesmo, a fim de que não agradem mais a si mesmo, mas agradem a Deus que os chamou. Agora, depois de entender que somos justificados pela fé e somente pela fé, por intermédio da fé, justificados há nessa justificação, e a justificação é algo legal.